Capítulo 433, Xadrez dos Deuses. Autor, Caleb Piccoli Camargo. Mingia, Urranchi e Liamei estavam paradas, flutuando enquanto observavam ao longe um homem se aproximando. O corpo dele emitia uma pressão absurda e sua presença era facilmente sentida a centenas de milhas. Isso era algo raro de se ver. Normalmente a aura de alguém só pode ser sentida quando dentro de algumas dezenas de metros, no melhor dos casos algumas centenas e os mais poderosos em algumas milhas. É preciso entender que presença e sentir a pessoa através do sentido divino são coisas diferentes. A primeira é algo natural, não precisa ser buscada, ela chega naturalmente. De qualquer forma, o poder deste cultivador não deveria ser subestimado. Elas não pestanejaram e suas armas épicas jaziam em suas mãos. Liamei segurava a lança épica, Mingia conjurou um grande escudo épico e Urranchi tinha um cajado épico, o qual brilhava em um tom de gelo. Não demorou muito e Lu Mao apareceu. Ele tinha olhos azuis, seus cabelos eram loiros e caíam até um pouco abaixo de seus ombros. Seu corpo era musculoso, como se treinasse ele todos os dias. Em sua mão havia uma grande espada dourada, seu rosto em seus 30 a 40 anos, lhe dava uma sensação estranha, como se todos os seus movimentos fossem pensados, manipulados para atingir o melhor de sua imagem. Ele ficou surpreso, quando enfim chegou a uma milha das garotas. Elas estavam lá, paradas, a aura ao redor delas era estranha, o homem não podia negar que elas eram poderosas. Qual é o nome de vocês? Indagou Lu Mao ao fazer sua voz se espalhar até lá. Acredito que você já saiba, Liamei. Um sorriso estranho apareceu no rosto do homem. Vocês são lindas. Nossa! Acho difícil achar uma joia tão bela quanto vocês. Talvez somente a fada floral chegue aos seus pés, dizia ele lambendo os lábios. O rosto das três revelou traços de aversão. HM. Vocês não sabem quem eu sou. Disse ele surpreso, como se ao mostrar interesse nelas, elas deveriam se curvar e o adorar. Porém, nenhuma resposta veio delas. Certo. Certo. Eu não consigo sentir o cultivo de vocês. Mas acredito que estão no 2º grau do Dao Santo. Eu estou no 8º grau. Realmente acham que tem alguma chance contra mim? Lu Mao. Novamente, nenhuma resposta. HMPF. Certo, querem me ignorar. Veremos como ficará essa atitude depois de eu ter domado vocês por algumas noites, Lu Mao. Nesse momento, uma aura estranha apareceu do corpo delas, como se as palavras deste homem fossem um pecado capital, deixando claro que ele não deveria proferir tais palavras. Você vai ficar falando até o fim. Indagou Liamei, seus olhos eram puro fogo. HMPF. Como queiram, ele passou os olhos pelos corpos das meninas, lambeu seus lábios e disparou em direção a elas. Lu Mao trouxe sua espada épica de 5 refinamentos e a levou em um arco horizontal, do qual uma imensa quantidade de que espada foi expelido. A pressão era tão grande que o espaço demonstrou sinais de se romper. O que espada fez seu trajeto como a foice de um deus da morte. Todavia, Mingia apenas moveu sua mão e o escudo épico parou na frente das três, segurando o ataque dele com perfeição. HM. Ótimos itens, mas ainda não a salvarão, Lu Mao. Ele levou sua mão para o alto e uma esfera cinza começou a se formar, ele estava reunindo o atributo do caos. Após alguns instantes ele levou a esfera até a lâmina de sua espada, que ficou com um tom cinza emanando dela, como vapor. Lâmina relampejante do caos. Lu Mao gritou ao mover sua espada, da qual uma grande navalha de atributo do caos disparou. O impacto causado pelo encontro da habilidade do homem com o escudo de Mingia foi tão imenso, que a onda de choque foi o suficiente para tornar a floresta abaixo em um deserto, em um raio de 10 milhas. Após a poeira baixar, ele viu que nada havia ocorrido com elas.
Quando começar a lutar de verdade, nos fale, Liam May. Certo. Certo. Eu vou ter o cuidado de não destruir muito o rosto de vocês, Lu Mao. Porém, ele não esperava que Liam May disparasse em sua direção. Ela trouxe sua lança em linha reta, seu alvo obviamente era o coração de seu inimigo. Você sozinha não fará nada. Gritou ele trazendo sua arma em um arco vertical contra ela. Quem disse que estou sozinha? Liam May falou com um sorriso em sua boca. Só então Lu Mao percebeu que ao se mover, ela agitou todo o que da área e uma grande nuvem de poeira apareceu. Devido ao movimento da garota, ele não percebeu o seu entorno e só notou quando Minjia e Wu Hanxi se moviam pelos seus lados, lhe flanqueando. HMPF. Saiam! Gritou ele quando seu cultivo foi ao pico e uma onda de choque se espalhou do seu corpo. A explosão repentina pegou elas de surpresa, Minjia e Liam May conseguiram se proteger e apenas foram forçadas a recuar alguns passos, mas Wu Hanxi acabou não conseguindo se opor à onda de choque. Ela foi enviada voando em direção ao solo e seu corpo criou uma cratera no chão devido ao impacto. Wu Hanxi então se levantou e bateu o pó de suas roupas, como se nada daquilo tivesse doído. Vocês são fortes. Que tal? A única coisa que eu mais gosto além de belas mulheres, são belas discípulas. O que acham de fazerem um contrato e se renderem? Posso jurar aos céus que jamais tocarei seus corpos. O rosto de Lu Mao tinha expressão de justiça, como se sua proposta fosse um grande favor. Não precisamos de você para nos treinar. Afinal, desde quando o lixo pode ensinar algo? Liam May. O rosto de Lu Mao ficou vermelho e era possível ver o ódio em seu olhar. Ele disparou contra Liam May, sua espada em arco vertical foi contra o crânio dela, mas está rapidamente respondeu levantando a lança na horizontal e aparando o golpe com o corpo da arma épica. Todavia, o golpe era pesado e ela foi enviada como Wu Hanxi contra o solo. Para sua sorte ela recuperou seu equilíbrio e pousou de pé. Rugido do dragão dourado do gelo divino. Disse Wu Hanxi, de sua boca um raio de luz branca, bem como flocos de neve, dispararam contra o seu oponente. O homem se alarmou e rapidamente se moveu pelo espaço. O ataque passou no instante seguinte em sua posição e continuou seu trajeto até uma montanha, a qual teve um buraco atravessando ela completamente. O golpe de Wu Hanxi só parou depois de transpassar duas montanhas imensas. Porém, quando ele pensou que estava livre, sentiu suas costelas doerem devido a um golpe poderoso do pé de Liam May. O homem foi jogado para frente e assim que conseguiu se estabilizar ouviu um som poderoso adentrando em sua mente. O dedilhar da cítara de Minjia era lindo, como se todos os pássaros cantassem a mais bela melodia. Todavia, a beleza ocultava um perigo colossal. Esta música era advinda de sua habilidade de cultivo e era conhecida por conseguir ferver o sangue dentro dos corpos de seus inimigos. Lu Mao sentiu um arrepio na espinha, mas moveu sua arma em um arco vertical, do qual saiu uma lâmina de atributo do caos. Esta habilidade rapidamente forçou Minjia a recuar e parar, mesmo que por centésimos de segundos, de mover seus dedos. Este pequeno instante foi suficiente para Lu Mao fugir pelo espaço. Droga! Gritou ele quando foi chutado novamente nas costelas e enviado contra uma das montanhas. Todavia, ele estava no 8º grau do da Santo, sua força era singular. Sem pestanejar o homem quebrou dezenas de vezes a barreira do som e foi contra elas. Minjia ergueu o escudo e ia se defender, mas para sua surpresa, uma aura de morte apareceu ao seu lado. Do espaço, uma espada feita de puro atributo do caos cravou-se abaixo das costelas de Minjia, a qual não pode deixar de fazer uma face cheia de dor. Habilidade do dragão dourado do gelo divino, manipulação física, controle absoluto da destruição molecular. Gritou Wu Hanxi. Sem pestanejar ela trouxe outra habilidade. Habilidade do dragão dourado do gelo divino, manipulação física das esferas do zero absoluto. Wu Hanxi.
Lu Mao se acovardou e moveu sua arma rapidamente, defendendo dos ataques de Wu Hanxi. Porém, estes não eram simples ataques e elas não eram simples cultivadoras. Assim que ele atacou as esferas com sua espada, uma camada de gelo começou a se formar em seu corpo. Maldita, amaldiçoou ele ao perceber que ela havia colocado alguma outra habilidade dentro das esferas. Agora, Wu Hanxi. Lian Mei rapidamente apareceu ao lado de Minjia e a puxou pelo braço. As duas reapareceram longe dali. Lu Mao se recuperou dos ataques. Vocês estão perdendo apenas seu tempo. Acham que podem ir contra alguém 6 graus acima de vocês. Lu Mao. As meninas não responderam, mas rapidamente foram contra ele. Lian Mei trocava golpes de média distância, fazendo uso de sua lança para dar estocadas poderosas contra o crânio dele, mas ele não era simples. Os dois faziam suas armas se encontrarem centenas de vezes no ar em apenas um segundo. Apenas as ondas de choque eram poderosas o suficiente para deixar o solo abaixo totalmente recortado. Enquanto isso, o Hanxi cuidava do ferimento de Minjia. O golpe foi preciso, tentando atacar um ponto vital. Para sorte dela, a lâmina perdeu força ao atingir a armadura em seu corpo. Parece que ele calculou perfeitamente, murmurou Minjia. Ela notou que sua armadura não estava furada, mas o homem havia conjurado a lâmina no espaço entre a armadura e a pele dela. Irmã Lian Mei. Ele usa o atributo do caos, mas manipula o atributo espacial também. Gritou Minjia para ela. O homem ficou surpreso por ter seu segredo descoberto de forma tão rápida. Ele então conjurou o mesmo movimento contra Lian Mei, mas devido ao aviso prévio, a mesma recuou rapidamente, no instante que uma lâmina aparecia onde antes ela estava. Lian Mei gritou para os céus e foi possível ver seu corpo se elevando a um outro nível. Um imenso granido de uma ave foi ouvido e todas as forças de vida pareceram se ajoelhar. Fênix. Murmurou ele completamente sem reação. Neste momento, a Fênix apareceu ao lado de Lian Mei, sua forma feminina a deixava incrivelmente bela. Já Wu Hanxi e Minjia não pestanejaram e trouxeram suas forças ao ápice possível. Xadrez dos deuses. Murmurou Minjia, invocando sua mais poderosa habilidade. À frente dela apareceu um tabuleiro de ouro puro, visível para todos os presentes. Lu Mao não entendeu porque sentiu-se apreensivo, mas decidiu matar Minjia primeiro, para não correr o risco. Todavia, assim que ele estava a 20 metros, algo se materializou à frente dele. Um peão dourado, maior que uma das montanhas do local, apareceu bem na frente de Lu Mao impedindo sua passagem. Nesse instante, no tabuleiro era possível ver um dos peões se movendo 2 casas para frente. A reação de Lu Mao foi atacar o peão, mas ao fazer isso, sentiu todo o impacto retornando para o corpo dele. Você não pode matar um peão frente a frente. Gritou ela, um sorriso em seus lábios apareceu e ela sentiu-se cheia de poder. Que tal jogar o xadrez dos deuses? Minjia falou e sinalizou para Lian Mei e Wu Hanxi. As duas sorriram e assumiram suas posições. Minjia seria o rei, Lian Mei a rainha e Wu Hanxi as 2 torres. Cada uma recebeu uma projeção de suas peças sobre suas cabeças. Então, uma aura imensa se espalhou por todos os lados, cobrindo um raio de 1000 milhas ao redor de Minjia. Você só sai daqui morto. Disse ela quando levou sua mão para a frente. Lu Mao pigarreou indignado e decidiu contornar o peão. Ao fazer isso, as peças do seu oponente se moveram, do lado dele um dos cavalos fez seu movimento. Dessa forma, o xadrez dos deuses, a habilidade de maior poder de Minjia foi liberada, o controle absoluto de um campo de batalha, transformando os movimentos dos inimigos em movimentos no tabuleiro de xadrez. Lu Mao finalmente entendeu o porquê delas esperarem ele, paradas como deusas observando um mero mortal indo em direção a elas. Todavia, era tarde, a maior mente da existência, se unia com a detentora da centelha do gelo divino,
criadora do estado estático, o zero absoluto, congelando até mesmo os átomos no ar ao seu redor, e também havia Liamei, aquela conhecida por ter uma fênix, um ser lendário, contado apenas nos contos e lendas dos tempos antigos. Ele percebeu tarde, que perseguiu a própria destruição.